Um conto de Natal. De Charles Dickens. Capítulo 4. O último dos espíritos. O fantasma se aproximou devagar, sério e silencioso. Quando chegou mais perto, Scrooge caiu de joelhos, pois o próprio ar em que se movia parecia misterioso e ameaçador. Ele estava enrolado em uma roupa longa e preta que tapava sua cabeça, seu rosto e seu corpo, deixando à mostra somente uma mão estendida. Se não fosse isso, teria sido difícil vê-lo naquela escuridão. Quando ele se aproximou, Scrooge viu que era alto e imponente e ficou apavorado. Nada mais pôde descobrir, porque o espírito não falou nem se moveu. "Estou diante do espírito dos natais futuros?" perguntou Scrooge. Ele não respondeu, apenas apontou para a frente com a mão. "Você vai me mostrar as sombras de coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer no futuro?" "É isso, espírito," prosseguiu Scrooge. A parte de cima da roupa do espírito se mexeu, como se ele tivesse inclinado a cabeça, e esta foi sua única resposta. Mesmo já estando acostumado com a companhia dos fantasmas, Scrooge ficou com tanto medo da figura silenciosa que sentiu as pernas tremerem, e quando se preparou para segui-lo, descobriu que mal conseguia ficar em pé. O espírito esperou um momento, como se observasse Scrooge, dando-lhe um tempo para se recuperar. Scrooge sentiu-se ainda pior depois disso. Ele ficou aterrorizado com os dois olhos fantasmagóricos que o observavam, por trás daquele capuz negro. Por mais que tentasse, só conseguia ver uma mão descarnada e uma grande sombra parada na sua frente. "Espírito do futuro!" exclamou Scrooge. "Você me assusta mais do que qualquer outro dos fantasmas que vi. Sei que você só quer me fazer o bem, e espero viver ainda para poder me tornar um homem diferente do que fui até hoje. Estou pronto a acompanhá-lo e farei isso de coração agradecido. Não deseja falar comigo?" Não houve resposta, a mão apenas apontou, outra vez, para a frente. "Então me mostre o caminho. A noite está acabando, e o meu tempo é precioso. Vamos, espírito," disse Scrooge. O fantasma se moveu da mesma maneira que fez quando chegou. Scrooge seguiu a sombra de sua túnica e teve a sensação de que ela o levantou no ar e o transportou. Mal entraram na cidade, Scrooge teve a impressão de que a cidade é que veio até eles e os envolveu. Estavam bem no centro dela, perto da bolsa, no meio dos homens de negócios que corriam de lá para cá, fazendo tilintar o dinheiro em seus bolsos e conversando em grupos, olhando a todo instante para seus relógios e brincando distraidamente com seus grandes sinetes de ouro, como Scrooge já estava acostumado a ver. O espírito parou ao lado de um desses pequenos grupos. Ao ver que sua mão apontava para eles, Scrooge aproximou-se para escutar o que diziam. Não sei dizer os detalhes, só sei que ele morreu, dizia um sujeito gordo, com uma papada monstruosa. "Mas quando?" perguntou o outro. "Parece que foi na noite passada." "Mas o que houve com ele?" "Parecia que nunca ia morrer," perguntou um terceiro, tirando uma pitada de rapé de uma caixa enorme. "Deus é quem sabe," e disse o primeiro, bocejando. "E para quem será que ele deixou o seu dinheiro?" perguntou um cavalheiro de rosto vermelho com uma verruga pendurada na ponta do nariz, que ele sacudia como o peru sacode a sua crista. "Não sei. Imagino que tenha deixado para a firma." "Para mim, pelo menos, tenho a certeza que não foi," disse o homem do papo enorme, com outro bocejo. Esta piada foi recebida com risadas. "Provavelmente será um enterro bem michuruca," disse o mesmo homem que tinha falado antes. "Aposto a minha cabeça, e desconheço quem pretenda ir. Que tal formarmos um grupo para ir até lá?" "Por mim tudo bem, desde que me paguem o almoço," disse o cavalheiro da verruga no nariz. "Se preciso ir, que seja bem alimentado." Outra gargalhada. "Bem, parece que sou o mais desinteressado de todos," disse o que falou primeiro, "pois não costumo usar luvas pretas e nem almoçar. Estou disposto a ir, se mais alguém vier comigo." Pensando bem, talvez eu fosse seu maior amigo, porque sempre que cruzávamos um com o outro parávamos para trocar algumas palavras.
Até mais, cavalheiros. O grupo se dissolveu, misturando-se com outros grupos. Scrooge conhecia todos e olhou para o espírito, querendo uma explicação. O fantasma deslizou em direção à outra rua e apontou para duas pessoas que recém haviam se encontrado. Scrooge prestou atenção novamente, imaginando que ali encontraria uma resposta. Ele também conhecia os dois homens perfeitamente. Eram negociantes muito ricos e importantes, e Scrooge sempre fizera o possível para ter boas relações com eles. Boas relações de negócios, é claro. Olá, como vai? Perguntou o primeiro. Bem, e você? Respondeu o outro. Muito bem. Então, aquele velho pão duro teve finalmente o que merecia, hein? Disse o primeiro. Sim, eu soube. Mas que dia frio, hoje, não acha? Disse o segundo. Como sempre faz nesta época. Não vai aproveitar para patinar? Ah, não. Tenho muito o que fazer. Um bom dia. E não disseram mais nenhuma palavra. Scrooge primeiro ficou espantado com a importância que o espírito dava a essas conversas que pareciam tão normais. Mas tinha certeza de que elas deveriam ter algum sentido oculto, e começou a matutar qual seria ele. Dificilmente teriam algo a ver com a morte de seu velho sócio Jacob, porque ela pertencia ao espírito dos natais passados, e este espírito cuidava do futuro. E não conseguia lembrar de algum conhecido que pudesse ser a pessoa de quem estavam falando. De qualquer modo, sabia que ali tinha alguma lição que serviria para o seu bem no futuro. Por isso, Scrooge decidiu guardar na memória tudo o que tinha visto e ouvido e, principalmente, observar bem a sua própria sombra, quando ela aparecesse, pois esperava que seu jeito de se comportar no futuro lhe ajudasse a solucionar o enigma. Olhou em volta, procurando-a por toda parte, mas um outro homem estava no local onde ele, Scrooge, costumava ficar. Embora o relógio já tivesse marcado a hora em que ele costumava estar no escritório, não viu nenhuma imagem sua na multidão que entrava no saguão. Isso não o deixou muito surpreso, pois já tinha decidido mudar de vida, e o fato de não estar ali podia significar que os seus planos tinham dado certo. Silencioso e sombrio, o fantasma permanecia ao seu lado com a mão estendida. Quando Scrooge voltou de seus pensamentos, percebeu, pela direção da mão e pela posição do espírito, que seus olhos invisíveis estavam fixos nele. Sentiu um arrepio e ficou com uma enorme sensação de frio. Afastaram-se daquele ambiente agitado e foram para uma parte desconhecida da cidade, onde Scrooge nunca tinha ido, mas sabia onde ficava e também a sua má fama. As ruas eram imundas e estreitas, e as lojas e casas estavam em ruínas. As pessoas eram subnutridas, embriagadas, maltrapilhas e feias. Vielas e portas vomitavam para as ruas apinhadas seus restos imundos. O bairro todo cheirava a crime, imundície e miséria. Nas profundezas desse lugar horrível, havia uma loja de teto baixo, protegida por um frágil telhado, onde se vendiam ferro velho, trapos, garrafas vazias, ossos e restos de sebos dos açougues. Dentro dela, sobre o chão, havia pilhas de chaves enferrujadas, pregos, ganchos, dobradiças, fichários, balanças, pesos e toda a espécie de ferro velho. Objetos que poucos teriam interesse em comprar escondiam-se em montanhas de farrapos, tonéis de sebo estragado e ossos. Sentado no meio de suas mercadorias, ao lado de um fogareiro a carvão feito de tijolos velhos, estava um homem grisalho, próximo dos 70 anos de idade, que se protegia do vento gelado atrás dos restos bolorentos de uma cortina toda remendada, pendurada em uma corda. Tranquilamente, como se estivesse em um luxuoso refúgio, ele fumava cachimbo. Bem na hora em que Scrooge e o fantasma se aproximaram, entrou na loja uma mulher carregando um pacote pesado. Logo atrás dela surgiu outra com um pacote parecido e mais um homem com uma roupa preta desbotada, que ficou tão surpreso ao vê-las quanto elas ficaram ao verem uma a outra. Após um momento de espanto, durante o qual o velho do cachimbo se aproximou deles, os três caíram na gargalhada. "Pode atender a faxineira em primeiro lugar!" exclamou a mulher que tinha chegado na frente. Depois, a lavadeira, e o homem da funerária fica por último. Mas que coincidência, velho Joe!
Nós três aqui, sem termos combinado nada. Não poderiam ter escolhido um local melhor, disse o velho, tirando da boca o cachimbo. Vamos, passem logo para a sala de visitas, vocês já são de casa. Esperem, enquanto eu fecho a porta da loja. Oh, como rende! Aposto que não há metal mais enferrujado dentro desta loja inteira do que estas dobradiças. Nem ossos mais velhos aqui dentro do que os meus. Afinal, tudo aqui deve combinar e estar de acordo com o que fazemos. Mas entrem, vamos. Foram para a sala, que ficava atrás da cortina de trapos. O velho atiçou o fogo com um pedaço de corrimão, avivou a lamparina com o tubo do cachimbo e recolocou-o na boca. Enquanto isso, a mulher que tinha falado jogou o pacote no chão e sentou-se de qualquer jeito em um banquinho. Depois apoiou os cotovelos sobre os joelhos e ficou observando os outros com um ar de desafio. Qual é o problema, senhora Joubert? Disse a outra mulher. Todo mundo tem o direito de pensar em si mesmo. Ele sempre foi assim. É verdade. Disse a lavadeira. Ninguém pensou mais em si mesmo do que ele. Então por que está aí parada, criatura, me olhando? Com esta cara de espanto? Ninguém aqui é santo. Não vamos começar a jogar pedras uns nos outros, não é? Claro que não. Disseram juntos a senhora Joubert e o homem. Nem pensar. Muito bem, então. Disse a mulher. Não se fala mais nisso. A quem, afinal, vão fazer falta estas bugigangas? A um morto é que não. Certamente não. Disse a senhora Joubert, rindo. Se aquele maldito velho Sovina queria guardar estas coisas para depois da morte, por que não levou a vida de um jeito mais normal? Pelo menos teria tido alguém ao seu lado na hora da morte, e não teria ficado sozinho na cama, naquela agonia, até se acabar. Continuou a mulher. Você tem toda a razão. Disse a senhora Joubert. Foi um castigo para ele. Eu gostaria que fosse um castigo um pouco maior, disse a mulher. E teria sido, vocês podem ter certeza, se eu tivesse tido tempo de pegar mais alguma coisa. Vamos com isso, Joe. Abra logo este pacote e diga o quanto ele vale. Fale abertamente, pois eu não tenho medo de ser a primeira, nem de que vejam o que eu peguei. Nós todos sabíamos muito bem que cada um de nós ia pegar o que pudesse antes de vir para cá. Não é pecado nenhum. Abra o pacote, Joe. Mas a delicadeza de seus amigos não permitiu que fizesse isso. O homem de terno desbotado se adiantou e mostrou o que tinha pegado. Não era muita coisa. 1 ou 2 berloques, um estojo de lápis, um par de abotoaduras e um broche vagabundo. Todos os objetos foram examinados e avaliados cuidadosamente por Joe, que anotava com um pedaço de giz na parede o preço que pretendia pagar por cada peça, e somou tudo quando viu que não havia mais nada. Isto é o que eu posso lhe pagar, disse Joe. Nem que me fervessem em uma panela eu pagaria mais. O próximo. Era a vez da senhora Joubert. Lençóis e toalhas, umas roupas amarrotadas, 2 antiquadas colherinhas de chá, pinças de açucareiro e algumas botas. Sua conta foi escrita a giz na parede, da mesma forma. Sempre pago um pouquinho mais para as damas. É uma velha fraqueza, que um dia ainda vai me arruinar, disse o velho Joe. Aqui está a sua conta. E se você me pedir um xelim a mais, eu desisto de ser tão generoso e baixo o valor. Agora abra minha trouxa, Joe, disse a primeira mulher. O velho ajoelhou-se para abri-la com mais facilidade e, depois de desatar vários nós, puxou de dentro um grande e pesado rolo de um tecido escuro. O que é isso? Uma cortina de cama! Exclamou. Uma cortina de cama! Disse a mulher, rindo e cruzando os braços. Você quer dizer que arrancou as cortinas da cama dele? Vai dizer que tirou as cortinas da cama dele, com argolas e tudo, enquanto ele estava lá, deitado e sem vida? Claro. Por que não? Respondeu a mulher.
Você nasceu para ser rica. E certamente será, disse Joe. Não tenha dúvida de que não ficarei com as mãos paradas quando puder conseguir algo com elas toda vez que cruzar com um sujeito como aquele, respondeu friamente a mulher. Ei, cuidado para não derramar azeite sobre os cobertores. Os cobertores dele. E de quem mais você pensava que fossem? Replicou a mulher. Ele não vai pegar mais nenhum resfriado sem eles, posso lhe garantir. Espero que não tenha morrido de algo contagioso, hein? Disse o velho Joe, interrompendo seu trabalho e olhando para ela. Não se preocupe, respondeu a mulher. Eu não arriscaria a minha pele por causa destas coisas. Ah, está investigando a camisa? Pode olhar até os olhos do Eren que não vai encontrar nenhum único remendo ou buraco. Era sua melhor camisa, a mais fina de todas. Eles a teriam desperdiçado, se não fosse por mim. Desperdiçado? Como assim? Perguntou o velho Joe. Colocariam a camisa nele para o enterro. Respondeu a mulher, com uma gargalhada. Sempre há um idiota para ter uma ideia dessas, mas eu a salvei antes. Se a Chita não presta para isso, então não presta para mais nada. Caiu como uma luva para aquele corpo. Ele não poderia ficar mais feio. Scrooge escutou este diálogo horrorizado. Enquanto todos estavam agrupados em torno das suas coisas, sob a luz fraca da lamparina do velho, ele olhou para eles com ódio e desgosto, como se estivesse diante de um bando de demônios obscenos, negociando seu próprio cadáver. Ah! 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 Gargalhou ainda a mesma mulher quando o velho Joe, após pegar uma bolsinha de flanela, começou a pagar a cada um ali mesmo, no chão. E este é o fim de tudo. Quando vivo, ele gostava de meter medo em todo mundo, mas agora, com a sua morte, quem lucrou fomos nós. Espírito! Disse Scrooge, tremendo dos pés à cabeça. Já entendi. Eu já entendi. O meu fim poderá vir a ser igual ao desse desgraçado, se eu seguir com a vida que tenho tido. Mas meu Deus, o que é isso, agora? Deu um passo para trás, aterrorizado, pois a cena havia mudado. Ele estava quase encostado em uma cama nua e sem cortinas, na qual, debaixo de um lençol rasgado, havia alguma coisa que, mesmo em silêncio, já anunciava sua terrível aparência. O quarto estava escuro demais para que se pudesse ver alguma coisa, mas Scrooge olhou ao redor, obedecendo a um impulso secreto, ansioso para saber a quem aquele quarto pertencia. Uma luz fraca, vinda de fora, caía diretamente sobre a cama. Em cima dela, despido, sozinho e abandonado, sem ninguém por perto para chorar ou velar por ele, estava o cadáver de um homem. Scrooge olhou para o fantasma, sua mão apontava com firmeza para a cabeça do morto. A coberta estava jogada por cima dele de um modo tão desleixado que bastaria um leve movimento do dedo de Scrooge para descobrir o rosto. Mas ele não tinha força para erguer o véu, tanto quanto não tinha poder para expulsar o espírito do seu lado. Oh, morte fria, rígida e terrível, faz aqui o teu altar, enfeitado com todos os terrores que estão sob o teu comando, pois este é o teu domínio. Quando um morto é amado, reverenciado e honrado, tu não consegues tocar em um único fio de cabelo dele para alcançar teus perversos objetivos, nem tornar odiosas as feições de alguém. Quando tu chegas, não importa que o pulso e o coração não batam, nem que a mão esteja pesada e imóvel, mas que tenha sido aberta, generosa e sincera, que o coração tenha sido corajoso, sincero e afetuoso, e que o pulso tenha sido de um homem. Podes golpear, sombra, golpeia à vontade. E das feridas que fizeres verás jorrar apenas as boas ações que semeiam no mundo a vida imortal. Nenhuma voz disse estas palavras no ouvido de Scrooge, mas ele as ouviu na mesma hora em que viu a cama. Pensou, então, em se esse homem pudesse levantar-se agora, quais seriam seus pensamentos? Avareza? Intransigência? Ambição exagerada? Tudo isso acabou por levá-lo, realmente, a um belo fim. Agora ele estava na casa escura e vazia, sem um homem, mulher ou criança para lhe dizer, ele foi tão bom para mim, uma vez, ou em retribuição às suas boas palavras, agora vou cuidar dele.
Um gato arranhou a porta, enquanto se ouvia um ruído de ratos roendo atrás da pedra da lareira. O que procuravam naquele quarto de morte e por que estavam tão irrequietos e perturbados? Scrooge não conseguia entender. Espírito. Esse lugar é pavoroso. Acredite, quando sair daqui não esquecerei jamais a lição que aprendi. Por favor, vamos embora. Mas o dedo imóvel do fantasma continuava a apontar para a cabeça do morto. Já entendi o que você quer. Eu faria isso, se pudesse. Mas não tenho coragem, espírito. Não tenho coragem. Respondeu Scrooge. Novamente ele teve a impressão de estar sendo observado. Se houver alguém nesta cidade que sinta alguma emoção por causa da morte deste homem, disse Scrooge, completamente agoniado, mostre-me essa pessoa, eu lhe imploro. O fantasma abriu por um momento as dobras de sua roupa negra, como se fosse uma grande asa, e quando a fechou novamente, apareceu um quarto iluminado pela luz do dia, onde estavam uma mulher e seus filhos. Ela aguardava alguém, com grande ansiedade, andando de um lado para o outro. Cada vez que escutava um ruído na rua, sentia um sobressalto, corria para espiar na janela e olhava o relógio. Às vezes tentava distrair-se com um bordado, mal conseguindo escutar as vozes das crianças que brincavam. Ao final dessa longa espera, ouviu alguém bater. Correu para a porta para receber o marido, um homem jovem, mas com o rosto cansado e deprimido. Havia uma expressão diferente nele, uma espécie de alívio que o envergonhava, e que ele tentava a custo não sentir. Sentou-se para jantar na mesa que fora arrumada junto à lareira. Após um longo silêncio, quando sua esposa perguntou, com uma voz tímida, o que havia de novo, ele ficou envergonhado demais para responder. Boas ou más notícias? Ela perguntou, tentando ajudar. Mas estamos completamente arruinados? Não, ainda há uma esperança, Caroline. Se ele tiver um pouco de piedade, eu acredito. Disse ela, assustada. Se mantivermos a esperança, pode acontecer um milagre, não é? Ele não está mais em condições de sentir piedade, disse o marido. Ele está morto. Embora o rosto dela demonstrasse que era uma criatura doce e paciente, nem por isso deixou de sentir um imenso alívio em seu coração ao escutar essa notícia, e fez isso juntando as mãos. Logo em seguida, porém, arrependeu-se, e pediu que Deus a perdoasse. Mas a primeira emoção foi a verdadeira. Então era verdade o que aquela mulher meio bêbada me disse ontem quando tentei vê-lo para pedir mais uma semana de prazo. Pensei que fosse uma desculpa para se livrar de mim. Mas não, ele não só estava doente, como estava à beira da morte. Quem ficará encarregado de cobrar nossa dívida? Não sei. Antes disso daremos um jeito de arrumar o dinheiro. Mesmo que não consigamos, será muito azar encontrarmos outro homem tão impiedoso. Esta noite, pelo menos, poderemos dormir com o coração um pouco mais leve, Caroline. E assim foi. Mesmo que quisessem negar, seus corações estavam mais leves. As crianças reuniram-se em volta deles, com as faces radiantes, para escutar aquelas coisas das quais entendiam tão pouco. Aquela casa tornará-se feliz por causa da morte de um homem. E o único sentimento que o fantasma pôde mostrar, provocado por aquele acontecimento, foi o de alegria. Mostre-me algum sentimento de piedade ligado à morte daquele homem, pediu Scrooge, caso contrário, aquele quarto jamais vai sair de minha memória. O espírito levou através de diversas ruas que ele já conhecia. Enquanto avançavam, Scrooge olhava para todos os lados, procurando a si mesmo, mas não conseguia enxergar-se em lugar algum. Entraram, finalmente, na pobre casa de Bob Cratchit, a mesma que ele tinha visitado antes. A mãe e as crianças estavam sentadas em volta do fogo. Havia silêncio, um grande silêncio. Até os dois pequenos e barulhentos Cratchit estavam imóveis em um canto, feito estátuas, de olhos fixos em Peter, que seguravam um livro. A mãe e as filhas costuravam, mas em completo silêncio. Então ele pegou a criança e colocou-a entre eles. Onde Scrooge tinha ouvido essas palavras? Não havia sonhado.
O rapaz devia ter lido em voz alta enquanto ele e o espírito se aproximavam. Por que tinha parado? A mãe largou o bordado sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. As cores estão fazendo mal aos meus olhos, e disse. As cores? Pobrezinho do pequeno Tim. Logo estarão melhores, disse a mulher de Cratchit. Faz mal forçar os olhos com esta lamparina. E não quero, por nada neste mundo, que o pai de vocês me veja com os olhos neste estado, quando voltar. Ele já deve estar quase chegando. Já está atrasado, respondeu Peter, fechando o livro. Mas acho que ele tem andado um pouco mais devagar nos últimos dias, mamãe. Ficaram todos quietos, outra vez. De repente, porém, ela disse, em uma voz firme e alegre, que só tremeu uma vez. Mas muitas vezes o vi andando rapidamente com o pequeno Tim sobre os ombros. Eu também. Gritou Peter. Diversas vezes. Eu também. Exclamou o outro. Todos, afinal, tinham visto. Na verdade, ele era tão levezinho, disse ela de novo, voltando ao trabalho, e seu pai o amava tanto, que nem sentia o seu peso. Mas, vejam, ele está chegando. Todos correram ao encontro de Bob, enrolado em seu cachecol, que era muito necessário, coitado. O chá estava pronto, à sua espera, e todos se adiantaram para servi-lo. Depois, os dois pequenos foram para o seu colo e repousaram a cabeça em seus ombros, um de cada lado, encostaram seus rostinhos ao do pai, como se quisessem dizer, não fique assim, papai, não se aflija tanto. Bob sentiu-se reconfortado e tentou ser agradável com toda a família. Olhou o trabalho em cima da mesa e elogiou a rapidez e o cuidado da senhora Cratchit e das meninas. Do jeito que está indo, vão acabar antes do domingo, afirmou. Domingo. Então você foi hoje, Robert? Disse a esposa. Sim, minha querida, respondeu Bob. Gostaria que você também tivesse podido ir, ia lhe fazer bem ver como aquele lugar é tão verde. Mas você o verá. Prometi a ele que eu iria num domingo. Meu filhinho, meu pobre filhinho. E Bob caiu, afinal, no choro. Achou que se continuasse a segurar as lágrimas por mais tempo, acabaria se sentindo ainda mais distante do filho. Saiu da sala e subiu para o quarto, que estava alegremente iluminado e decorado para o Natal. Havia uma cadeira colocada ao lado da criança, indicando que alguém recém estivera ali. O pobre Bob sentou-se e, após pensar um pouco e se recompor, deu um beijo naquele rostinho. Mais confortado, voltou para a sala com um ar sereno. Reuniram-se ao redor do fogo e conversaram, enquanto as meninas e a mãe retomaram o trabalho. Bob falou da extraordinária gentileza do sobrinho do Sr. Scrooge, o qual, apesar de tê-lo visto somente uma vez, percebeu que estava triste. Bem, estou só um pouquinho abatido, é verdade, disse Bob, e ele lhe perguntou o que tinha acontecido. Expliquei tudo, então, porque ele é o cavalheiro mais amável do mundo. E ele me disse, e sinto muitíssimo, Sr. Cratchit, pelo senhor e pela sua bondosa mulher. Entretanto, até agora não descobri como ele sabe disso. Sabe o que, meu querido? Que você é uma mulher bondosa. Ora, todos sabem. Exclamou Peter. Muito bem observado, meu filho. Acho que todos sabem. Em seguida, ele me entregou o seu cartão e disse, e se eu puder lhe ser útil de alguma maneira, aqui está meu endereço. Por favor, me procure. Sabem, achei tudo tão bom não tanto pelo oferecimento que ele fez, mas pelo seu jeito delicado. Parecia até que tinha conhecido nosso pequeno Tim, e agora estava sofrendo conosco. Estou certa de que é uma boa alma, disse a senhora Cratchit. Estaria ainda mais certa, querida, se tivesse visto e falado com ele. Eu não ficaria surpreso se ele arranjasse um emprego melhor para o Peter. Escute só isso, Peter. Disse a senhora Cratchit. Se Peter arrumar um emprego melhor, disse uma das meninas, poderá arranjar uma esposa e ter a sua própria casa. Ora, deixe de besteira. Respondeu Peter, com um sorriso amarelo.
É perfeitamente possível, qualquer dia destes, disse Bob. Mas falta muito para que isso aconteça, minha querida. O certo é que, haja o que houver, jamais nos esqueceremos de nosso pequeno Tim e desta primeira separação que todos tivemos de enfrentar juntos. Nunca, papai! Gritaram todos. E eu também sei, meus queridos, continuou Bob, que quando lembrarmos de como ele era paciente e meigo, nunca deixaremos de gostar uns dos outros, nem permitiremos que a lembrança do pequeno Tim se apague de nossos corações. Nunca, papai! Gritaram todos de novo. Isso me deixa muito feliz, disse Bob. Muito feliz. A senhora Crative deu um beijo no esposo, as filhas e os dois pequenos também, e Peter apertou a mão do pai. Espírito do pequeno Tim, tua infantil ternura vinha realmente de Deus. Algo me diz que a hora de nossa separação se aproxima. Sei disso, embora não possa explicar a razão. Diga-me, que homem era aquele que vimos deitado e morto sobre a cama? O espírito dos natais futuros o guiou outra vez, como antes, para um tempo diferente. Não percebia muita ordem nessas últimas visões, a não ser que todas eram no futuro e aconteciam em escritórios e prédios comerciais, sem que ele pudesse se enxergar. Na verdade, o espírito não parava em lugar algum, seguindo sempre em frente, como se soubesse exatamente aonde estava indo. Até que fez um sinal para que Scrooge esperasse um momento. Aqui nesta praça ficava o meu escritório, disse Scrooge. Costumava trabalhar aqui há muito tempo atrás. Mostre-me o que está reservado para mim no futuro. O fantasma parou, e sua mão apontou em outra direção. A firma fica logo ali, disse Scrooge. Por que aponta para lá? O dedo não mudou de direção. Scrooge correu para a janela de seu escritório e olhou para dentro. Ainda era um escritório, mas não mais o seu. Os móveis não eram os mesmos, e o homem na cadeira não era ele. O fantasma continuava a apontar para longe. Scrooge acompanhou-o novamente, tentando descobrir por que tinham partido e para onde, até que chegaram a um portão de ferro. Ele parou e deu uma olhada em torno para ver onde estava. Era um cemitério. Ali, então, em algum lugar debaixo da terra, estava o infeliz cujo nome ele iria finalmente descobrir. Era um lugar impressionante, e cercado de túmulos e tomado pelo mato, com ervas daninhas que cresciam como em um jardim da morte, infestado por sepulturas e plantas gordas e insaciáveis. Um lugar verdadeiramente incrível. O espírito parou ao lado dos túmulos, apontando na direção de um deles. Scrooge seguiu em frente, tremendo. O fantasma estava igual, mas o medo fez com que Scrooge lhe desse um novo significado. Antes que eu me aproxime da lápide para a qual você está apontando, responda uma pergunta: essas são as sombras das coisas que vão acontecer ou daquelas que poderão acontecer? Disse Scrooge. O fantasma continuou a inclinar seu dedo para a sepultura. Os caminhos humanos fazem prever seus próprios destinos. E todos aqueles que continuam nesses caminhos, acabam por alcançá-los, disse Scrooge. Mas se decidirem mudar de caminho, esse destino também mudará. Diga-me que é isso que pretende me demonstrar. O espírito permaneceu imóvel. Scrooge foi adiante, se arrastando e tremendo como antes. Seguindo a direção do dedo do espírito, leu, inscrito sobre a pedra da descuidada sepultura, seu próprio nome e Ebenezer Scrooge. Sou eu, então, aquele homem morto na cama? Gritou, caindo de joelhos. O espírito desviou seu dedo do túmulo, em direção a Scrooge, e retornou outra vez para a posição inicial. Ah, não, espírito! Não! Não! O dedo continuou apontando. Espírito! Gritou Scrooge, agarrando-se às suas roupas. Ouça-me! Não sou mais o mesmo homem de antes e nunca mais serei o mesmo depois do que aconteceu. Por que me mostrou tudo isso, se não há mais nenhuma esperança para mim? Pela primeira vez a mão pareceu vacilar. Gentil espírito, prosseguiu Scrooge, prostrando-se ao chão, sei que a sua bondade o fará interceder a meu favor e que terá piedade de mim.
Garanta-me que ainda posso mudar o destino de todas estas sombras que você me mostrou, se tiver uma vida diferente. A mão piedosa tremeu um pouco. Prometo venerar o Natal do fundo do meu coração e cultivar seu espírito durante o ano inteiro. Viverei no passado, no presente e no futuro. Os espíritos dos três estarão sempre atuantes dentro de mim, e jamais esquecerei as lições que com eles aprendi. Por favor, diga-me que posso apagar o que está escrito nesta pedra. Desesperado, Scrooge agarrou a mão fantasmagórica. Ela tentou libertar-se, mas Scrooge suplicava, apertando-a com toda a força. Então o espírito, com uma força ainda maior, o repeliu. Ao erguer suas mãos, em um último e desesperado pedido para mudar o seu destino, ele viu que as roupas e o capuz do fantasma começaram a mudar. Encolheram e se esvaziaram aos poucos, até se transformarem em uma pequena coluna de sua cama. Capítulo 5. O fim de tudo. Isso mesmo. Era a coluna da sua cama, e ele estava em sua cama e em seu próprio quarto. E o melhor de tudo era que tinha o tempo inteiro pela frente para consertar os seus erros. Quero viver no passado, no presente e no futuro. Repetiu Scrooge, pulando da cama. Os espíritos dos três viverão, de agora em diante, dentro de mim. Ó, Jacob Marley! Louvado seja o céu e o Natal por isso tudo. Digo isso de joelhos, meu velho Jacob, de joelhos. Estava tão excitado e cheio de boas intenções, que sua voz enfraquecida mal conseguia dizer o que sentia. Ele havia chorado violentamente em sua luta contra o espírito e seu rosto estava banhado de lágrimas. Oh, elas estão aqui, ainda não foram arrancadas! Gritou Scrooge, abraçando uma das cortinas da cama. Sim, ainda estão aqui, com argolas e tudo. É. Eu também estou aqui. As sombras das coisas que aconteceram já podem desaparecer. Suas mãos apalpavam suas roupas, remexendo-as, virando-as pelo avesso, jogando-as para o alto, trocando-as de lugar, fazendo com elas todo tipo de extravagância. Nem sei o que faço! Exclamou ele, rindo e chorando ao mesmo tempo, enrodilhado por suas meias compridas. Sinto-me leve como uma pluma, feliz como um anjo e alegre feito um menino. Estou eufórico como um bêbado. Um feliz Natal para todos! Um feliz Ano Novo para o mundo inteiro! Viva! Iipi, urra! Esperneou até a sala e ali descansou um pouco, completamente sem fôlego. Ali está a panela da sopa! Exclamou Scrooge, recomeçando a pular novamente ao redor da lareira. Aquela é a porta por onde entrou o fantasma de Jacob Marley. E aquele é o canto onde sentou-se o espírito do Natal presente. E ali está a janela por onde eu vi os espíritos passarem lá fora. Está tudo certo, é tudo verdade, tudo aconteceu mesmo. Ah! 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 Para um homem que não dava uma gargalhada há muitos anos, aquela foi uma esplêndida gargalhada, uma ilustríssima gargalhada. A primeira de uma longa série de brilhantes gargalhadas. Não sei que dia do mês é hoje, disse Scrooge. Não sei quanto tempo passei com os espíritos. Não sei de mais nada. Sou como um recém-nascido. Não faz mal, pouco importa. Quero continuar a ser como um bebê. Viva! Urra! Seu entusiasmo chegou ao auge quando ouviu os repiques de sinos mais esplêndidos que seus ouvidos já tinham escutado, blém blém. Din dom. Clang cling. Delém delém. Magnífico, magnífico. Correu para a janela, abriu-a e pôs a cabeça para fora. Nada de neblina, nem névoa. Estava um dia claro, luminoso, alegre, estimulante e gelado. Um frio penetrante, que entrava no sangue e dava vontade de dançar. Um sol dourado e um céu divino. Um vento doce e refrescante. E os sinos a tocar alegremente. Magnífico! Magnífico! Que dia é hoje? Gritou Scrooge para baixo, para um menino bem arrumado que talvez tivesse parado só para observá-lo. Como? Perguntou o menino, espantado.
Que dia é hoje, meu bom garoto? Disse Scrooge. Hoje? Respondeu o menino. Ora, hoje é dia de Natal. Dia de Natal. Disse Scrooge a si mesmo. Então não perdi o Natal. Os espíritos fizeram tudo em uma única noite. Sim, eles podem fazer as coisas como querem, é claro que podem. Ei, rapaz! Sim. Respondeu o garoto. Você conhece aquele mercado da próxima rua, bem na esquina? Acho que sim. Rapaz esperto. Danado de esperto. Não sabe se eles já venderam aquele belo peru que estava lá pendurado? Não o pequeno, mas o grandão. Aquele quase do meu tamanho. Que garoto esperto. É um prazer falar com gente esperta como você. Sim, esse mesmo, meu garoto. Ele ainda está lá. É mesmo? Então vá lá e compre-o. Está brincando? Não, não, disse Scrooge, falo sério. Vá lá, compre-o, e diga para passarem aqui que eu vou dar o endereço onde deve ser entregue. Volte junto com o entregador e lhe darei um xelim. E se voltar em menos de 5 minutos, lhe darei meia coroa. O garoto partiu rápido como uma bala. De fato, qualquer um que disparasse um tiro com a metade da velocidade dele já poderia se considerar bom de gatilho. Vou mandar que o entreguem na casa de Bob Cratchit, murmurou Scrooge, esfregando as mãos e dando uma risada satisfeita. Ele nunca saberá quem mandou o peru. Tem o dobro do tamanho do pequeno Tim. Ninguém poderia imaginar uma brincadeira tão boa. A mão que escreveu o endereço não estava muito firme, mas ele deu um jeito de escrever. Em seguida, desceu as escadas para esperar o entregador na porta da rua. Enquanto aguardava, bateu com os olhos na tranca da porta. Vou adorar você até o fim da minha vida, disse Scrooge, acariciando-a com a mão. E pensar que nunca havia reparado nela. Que rosto honesto ela tem. É uma bela tranca. Ah, lá vem o peru. Ei, olá. Como vai? Feliz Natal. Era um enorme peru. Não dava para acreditar que aquela ave um dia conseguirá parar em pé. Suas pernas teriam se partido em menos de 1 minuto, feito 2 palitos de fósforo. Não vai dar para carregá-lo até a casa de Bob. Melhor tomar um táxi, disse Scrooge. Disse isso, pagou o peru e o táxi deu ainda uma gorjeta ao menino, sempre rindo. Riu muito. Gargalhou, até que perdeu o fôlego, e as lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Fazer a barba não foi uma coisa fácil, pois sua mão ainda tremia muito, e fazer a barba é uma coisa que exige atenção, mesmo quando a pessoa não está dançando. Mas, mesmo que Scrooge tivesse cortado a ponta do nariz, teria colocado apenas um esparadrapo na ferida e tudo continuaria muito bem. Depois vestiu sua melhor roupa e tratou de ir para a rua. As pessoas estavam saindo de suas casas naquele instante, exatamente como ele vira naquele dia com o espírito do Natal presente. Caminhando com as mãos nas costas, Scrooge olhava para todos com um sorriso alegre. Parecia tão irresistivelmente simpático que uns 3 ou 4 sujeitos bem-humorados cumprimentaram-no ao passar por ele. Bom dia! Um Feliz Natal para o senhor! Como Scrooge disse mais tarde, aqueles foram os sons mais alegres que já escutara na vida. Não tinha ido muito longe quando deu de cara com o mesmo cavalheiro que, um dia antes, entrará em seu escritório, perguntando e afirma Scrooge Marley, suponho. Sentiu um aperto no coração ao imaginar qual seria sua reação quando o visse. Mas ele sabia o rumo que a conversa deveria tomar agora, por isso foi direto ao seu encontro. Meu caro senhor, disse Scrooge, apertando o passo e fazendo um cumprimento com as 2 mãos. Como vai? Espero que tenha tido sorte no dia de ontem. O senhor é um homem muito generoso. Um Feliz Natal. Senhor Scrooge? Sim, este é meu nome, embora tema que ele não possa soar muito bem aos seus ouvidos. Permita que lhe apresente as minhas desculpas. E,
se tiver a bondade, com sua licença, e Scrooge sussurrou alguma coisa no ouvido do outro. Deus seja louvado, meu senhor! Exclamou o cavalheiro, quase sem fôlego. O senhor está falando sério, Sr. Scrooge? Sim, senhor, disse Scrooge, nem uma moeda a menos. Estou incluindo na doação algumas contas atrasadas, sabe? Faria o favor de aceitar. Meu caro senhor, disse o outro, apertando-lhe a mão, não sei nem o que dizer diante de tanta generosidade. Não, não diga nada, interrompeu Scrooge. Basta que venha ao meu escritório. Posso esperá-lo? Com toda a certeza. Disse o velho, e era óbvio que iria. Muito obrigado, disse Scrooge. Que Deus o abençoe, sou 1000 vezes grato. Que Deus o abençoe. Entrou na igreja, caminhou pelas ruas, olhou as pessoas andando apressadas de lá para cá, afagou a cabeça das crianças, conversou com mendigos, espiou para dentro das janelas das casas e de suas cozinhas, e tudo isso lhe trouxe muita alegria. Nunca tinha imaginado que uma simples caminhada pudesse lhe trazer tamanha felicidade. E, quando a tarde chegou, decidiu ir fazer uma visita ao sobrinho. Passou diante da casa uma dúzia de vezes antes de criar coragem para bater na porta. Finalmente, bateu. O patrão está em casa, menina? Perguntou a empregada. Bela garota. Muito bonita. Sim, senhor, ela respondeu. E onde ele está, minha querida? Na sala de jantar, junto com a patroa. Me acompanhe, por favor. Não é preciso, minha querida, eu sou o tio dele, disse, já com a mão na maçaneta. Deixe que eu vou sozinho. Girou devagar a maçaneta e deu uma espiada pela porta entreaberta. O casal examinava atentamente a mesa bem arrumada, como fazem os jovens anfitriões, sempre atentos para que tudo corra bem. Fred! Chamou Scrooge. Que susto tremendo levou a sua sobrinha! Scrooge lembrou-se de quando a vira sentada em um canto, com os pés apoiados no banquinho, e lamentou tê-la assustado desta maneira. Valha-me Deus! Exclamou Fred. Quem está aí? É seu tio Ebenezer. Vim passar o Natal com vocês. Posso entrar, Fred? É claro que sim. O sobrinho apertou tanto a sua mão, que só por um milagre não arrancou seu braço. Em menos de 5 minutos, o velho já estava à vontade. Ninguém poderia tê-lo recebido com mais amabilidade. A sobrinha recebeu-o do mesmo jeito, assim como Topper, sua irmã fofinha, e todos os que chegaram mais tarde. Foi tudo maravilhoso, e a festa, as brincadeiras, a harmonia e a alegria, tudo verdadeiramente maravilhoso. No dia seguinte, entretanto, Scrooge chegou bem cedo ao escritório, só para ter o gosto de surpreender Bob. E se ele se atrasasse, tanto melhor, pois tinha algo já planejado. O relógio bateu 9 horas e nada de Bob chegar. 9h15. Nada de Bob. Ele chegou com exatos 18 minutos de atraso. Scrooge estava sentado com a porta aberta, para poder ver a chegada do empregado. Ele tirou o chapéu e a manta, antes de entrar, e em um segundo já estava postos no seu lugar, rabiscando com pressa, como se estivesse tentando recuperar o tempo perdido. Olá! Disse Scrooge com seu costumeiro grunhido, imitando da melhor maneira possível. Isto são horas, então, de chegar ao serviço? Lamento muito, senhor, disse ele. Perdi a hora, infelizmente. Ah, perdeu a hora? Repetiu Scrooge. Acho que perdeu mesmo. Venha até aqui, por gentileza. Foi a primeira vez este ano, Sr. Scrooge, suplicou Bob, ao deixar o seu cubículo. Isso não se repetirá. É que a festa de ontem estava muito divertida, senhor. Deixe que lhe diga uma coisa, meu rapaz. Disse Scrooge. Não vou tolerar mais que coisas desse tipo aconteçam outra vez. Por esta razão, continuou ele, pulando da cadeira e dando um cutucão tão forte no peito de Bob que ele recuou de volta para o seu cubículo, aumentarei agora o seu salário. Bob começou a tremer e se aproximou de uma régua.
por um instante, pensou em acertar Scrooge com ela e correr para a rua em busca de alguém que o ajudasse a meter o velho em uma camisa de força. Um Feliz Natal, Bob! Disse Scrooge, de um modo tão sincero que afastou qualquer dúvida, enquanto dava tapinhas nas suas costas. Um Feliz Natal, meu bom companheiro, mais feliz do que todos os que lhe dei estes anos todos. Vou lhe dar um aumento, sim, além de dar uma ajuda à sua esforçada família. Falaremos sobre isso à noite, sentados diante de um belo ponche natalino. Vamos, acenda logo o fogareiro e vá comprar mais um balde repleto de carvão, Bob Cratchit. Scrooge fez tudo isso e ainda muitíssimo mais. Para o pequenino Tim, que não morreu, Scrooge acabou tornando-se um segundo pai. Também se tornou um bom amigo, um bom chefe e um bom homem, o melhor que a cidade já conhecera ou que qualquer outra cidade poderia ter conhecido. Muita gente riu da sua mudança, mas ele deixou que rissem, pois tornará. Se sabe o bastante para entender que nunca algo de bom acontece neste mundo sem que alguém encontre nisso motivo de riso e zombaria. Como sabia que essas pessoas permaneceriam cegas para a bondade, preferiu vê-las enrugar os olhos em um sorriso de gozação do que vê-las demonstrarem sua enfermidade de uma maneira menos atraente. Seu coração transbordava de felicidade, e isso era o bastante. Nunca mais Scrooge encontrou os espíritos, mas desde aquele dia passou a viver sob o princípio da generosidade total. E todos concordavam em dizer que ali estava um homem que sabia celebrar o Natal e manter seu espírito vivo o ano todo, se é que algum homem consegue isso. Que o mesmo possa ser dito de cada um de nós. E, como dizia o pequeno Tim, que Deus abençoe cada um de nós. Fim.